E aí, vocês entenderam direitinho lá a questão do primeiro teorema de unicidade, com condições de contorno de Neumann, de Dirichlet? Alguma dúvida? Ou a gente pode passar para o próximo teorema de unicidade? A gente mostrou que se você tem um volume aqui, V, e aí você tem um potencial aqui, bem definido, ou seja, você tem aqui o V1, o V2, o V3 e o V1, e você conhece quem é o V em X pertencente a del V1, ou del V2, ou del V3. Você conhece o potencial aqui. A gente provou que esse problema aqui, a gente tem um ρ qualquer, tem solução única. Ou seja, esse problema, essa equação diferencial, somada ao conhecimento do potencial em todas as bordas, onde esse cara aqui eu vou chamar de V externo, tá? Vou botar E. Se você conhece V em todo X pertencente aqui, ou ou mesmo, ou, tá certo? Então essa equação aqui tem solução única. A gente provou isso. Se ao invés de conhecer V nessa borda, nós conhecermos o nosso gradiente de V escalar normal, aí a gente tem a solução que, se a gente conhece só esse cara aqui, a gente provou que a solução é sempre igual a menos de uma constante. Tá certo? Mas se você conhece, né, lembra que a gente provou que basicamente que delta, gradiente de V3, que é gradiente de uma solução qualquer menos uma outra solução qualquer, a gente mostrou que isso aqui é igual a zero. Então a gente provou que V2 menos V1 é igual a uma constante em toda a região. Se você conhece só o gradiente de V, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, então minha solução vai ser mal definida no sentido de que vai ser definida menos de uma constante. Só que se você conhece o gradiente aqui e aqui, só que aqui você conhece de fato o potencial, ou seja, se aqui você conhece o gradiente na direção da área, aqui você conhece o gradiente de V em relação na direção da área, só que aqui você conhece o próprio potencial, como a diferença desses dois caras é uma constante, se ela é uma constante aqui, ela tem que ser uma constante aqui, tem que ser uma constante aqui. Então, se você misturar condições de contorno de Neumann e Dirichlet, o fato de você ter condição de Dirichlet em uma das bordas garante que a solução é idêntica sempre, é única. Não tem mais essa indeterminação por uma constante. Tá certo? Tá claro para todo mundo? Vamos lá. Então vamos para o segundo teorema de unicidade. E esses teoremas de unicidade são essenciais para vocês entenderem, bom, os tipos de solução que a gente tem, mas para entender o método das imagens, tá? Você só vai entender profundamente o método das imagens se você entender a construção e as consequências dos teoremas de unicidade, tá bom? Então agora novamente a gente tem esse problema, aqui eu tenho um VE, tá certo? Eu tenho outras regiões que eu estou excluindo do meu problema por alguma razão, que não vem ao caso. Novamente eu tenho V1, V1, V2 e V3. Só que agora eu vou dizer que, deixa eu ver, que VI para I pertencente a um certo conjunto de índices, tá certo? São condutores
com carga Q. Tá? Então aqui, pode ser que aqui seja uma região V1, onde eu dei o potencial, o gradiente do potencial na borda, tá certo? Mas V2 e V3, por exemplo, ou seja, o meu conjunto I pode ser simplesmente, nesse caso mais simples, o conjunto de índices 2 e 3. E aqui eu desenhei só 3 caras, mas pode ter quantos você quiser. Ok? E aí, bom, aí eu vou dizer que, né, o V2 e o V3 são condutores com carga QI. Então veja, é bem diferente do que a gente provou antes. Antes a gente estava dizendo que eu conhecia essas regiões, a geometria delas, e dizia que era o potencial ou o gradiente do potencial aqui. Aqui, aqui. Tá certo? Agora eu vou dizer o seguinte, para esses Is aqui dentro do meu Isão, eu só conheço a carga total. Então é bem menos, é bem mais fraco. Tá? As imposições que eu estou fazendo sobre o meu problema são mais fracas, porque eu estou dando menos informação. Antes eu dizia quem era V aqui. Agora eu não estou dizendo mais quem é V aqui, eu só estou dizendo qual é a carga total que eu tenho aqui no Q2 e a carga total que eu tenho no Q3. Isso está claro, pessoal? O que é esse I aí? É um conjunto de índices. Aqui, um exemplo seria 2 e 3. Significa que em V1 tenho V de x para x pertencente à borda de V1 ou del V del N de x, né? Ou seja, eu tenho especificado as condições de Neumann ou de Dirichlet na borda do V1. Isso aqui seria um exemplo né, dessa circunstância que eu estou querendo provar. Pode ser que os 3 sejam condutores, ou os 4 sejam condutores, tá certo? Tanto faz. Condutores com carga total especificada. Bom? E aqui, bom, aqui não importa a carga total, porque aqui eu estou especificando o potencial e eu vi que eu não preciso fazer mais nada além de especificar o potencial. Está muito abstrato, pessoal? Está tranquilo? A gente depois vai fazer um exemplozinho interessante, falar sobre um pouco das consequências. Bom, então a gente usou, anteriormente, a gente usou a primeira identidade de Green, que a gente escreveu assim, né? V3, gradiente de V3, escalar dA, vai ser igual a integral do módulo do gradiente de V3 ao quadrado, mais V3 laplaciano de V3 de 3x. Só para lembrar, V1 é uma solução tal que satisfaz laplaciano de V1 igual a ρ sobre ε0. V2 também é uma solução que satisfaz a mesma equação, tá? ρ sobre ε0, certo? E que satisfaz as condições de contorno onde foram especificadas. Ou seja, satisfaz aqui nesse exemplo, no caso em V1, tá certo? Mas eu não falei nada sobre satisfazer a condição de contorno aqui. Aqui eu só estou dizendo que a carga total é Q2 e aqui é Q3. Tá certo? Então, isso, tá certo? Então, é naturalmente V3, que eu defino como sendo V2 menos V1, satisfaz laplaciano de V3 igual a 0. Tá certo? Então, V3 é uma função harmônica. Tá bom? Bom, mas se V3 é uma função harmônica sempre, esse cara aqui eu já não preciso me preocupar com ele. Aqui é em V, aqui é em borda da V. Tá certo? Então, esse cara aqui vai embora. Como tinha ido antes. Tá certo? Só que antes a gente tinha usado que as condições de contorno eram satisfeitas, então essa integral aqui era 0. Tá certo? Por que ele era 0? Porque esse cara aqui era na borda, tanto V1 quanto V2 tem que satisfazer as mesmas condições de contorno, então a diferença deles é 0, então ali na borda é 0, mas se satisfaz também a condição de contorno de Dirichlet, de Neumann, então o gradiente também tem que ser 0. A diferença, né, dos gradientes escalar dA tem que ser 0.
Até aqui tudo bem? Ou seja, por uma razão ou por outra, ou Neumann ou Dirichlet, mesmo se fosse complicado, mesmo se eu pegasse a superfície, metade dela especificasse com Neumann e outra metade de Dirichlet, tanto faz, porque eu dividi essa integral em duas, e um pedaço ia ser zero porque eu conheço a condição de contorno de Neumann, e outra zero porque eu conheço Dirichlet. Tá bom? Então a gente sabia que esse negócio era zero, sabia que esse negócio era zero, sobrava essa integral, a integral de uma coisa positiva é igual a zero somente se a coisa positiva for zero, tá certo? E aí a gente sabia que o gradiente de V era igual a zero, o gradiente de V é igual a zero, V é uma constante, V3 é uma constante, e aí a gente resolveu o nosso problema. Só que agora a gente tem uma dificuldade. No V1, esse cara dá zero. Mas e no V2 e no V3, eu não sei. Tá certo? Tá claro o problema? Problema. Né? Então a gente sabe que a borda do V é igual menos o somatório sobre I pertencente a Isão da borda do VI. O que significa menos para um conjunto? Significa só que a normal aponta na direção oposta. Tá certo? Ou seja, se eu penso no meu volume V, que é esse volume de dentro, a norma aponta para cá. Se eu penso no volume V externo, que é todo V externo ao meu V, a norma dele aponta para cá. Tá certo? É só isso que eu quero dizer quando eu boto menos ali na borda, tá? Isso está claro, pessoal? Esse cara aqui é o DA do VE, tá? E esse cara aqui é o DA do V. Tá certo? Se eu penso que o meu volume é V, a normal da área dele aponta para fora. Se eu penso que o meu volume é o VE, a minha normal aponta para dentro. Não, tem campo externo nenhum. Aqui V é o volume externo. É tudo que está fora do meu problema. É toda essa região. Tá? É uma região geométrica. Eu só especifiquei a geometria dessa borda aqui, tá certo? Então, pensa numa esfera como sendo o seu volume. A normal da esfera aponta para fora, um vetorzinho radial, tá certo? Agora, pensa que o seu volume não é esfera, é o espaço inteiro ou que você cavou uma esfera de dentro dele. Esse espaço, que é o espaço inteiro sem a esfera, a normal dele aponta para dentro da esfera. Tá certo? É só isso que eu estou dizendo aqui. Para o meu VE, a normal aponta para dentro. Para o meu V, a normal aponta para fora. Mas tanto faz. É só um sinal de menos entre uma coisa e outra. Tá bom? Eu quero que não fique muito claro que esse volume seria que valor, né? Esse volume externo. É qualquer volume externo. Pode ser o próprio infinito. Eu posso mandar para o infinito, aí tudo fica mais fácil. Tá certo? Como é que estamos? Tá? Então, pessoal, essa integral aqui, ó, a gente pode repensar ela. O que a gente sabe agora? A gente sabe que a gente vai querer fazer integrais do tipo integral de menos, por causa disso que eu acabei de falar, V3 nabla de V3dA. Eu botei um menos aqui, porque agora eu botei aqui no del VI. Tá bom? Só que, pessoal, eu não sei nada. Eu não sei qual é o meu potencial aqui, mas eu sei que isso aqui é um condutor. E como condutor, ele tem que ser equipotencial. Tá certo? Então, se ele é equipotencial, V3, que é V2 menos V1, tem que ser uma constante naquela borda. Na borda, V3 é uma constante. Eu não sei quem é V3, porque eu não sei quem é V2 e V1. Eu só sei quem é a quantidade de carga total aqui e aqui. Tá certo? Mas se eu sei que é uma constante, eu sei que isso aqui sai da integral. Vai ficar assim, menos V3 integral do gradiente de V3 escalar dA. Tá certo? Mas quem é gradiente de V3? Isso aqui vai ser igual a V3. Eu boto menos dentro, aí vai ficar assim.
integral de E2 menos E1, o campo elétrico associado ao potencial 2, o campo elétrico associado ao potencial 1, escalar dA nessa mesma borda VI aqui. Tá? Mas o que é isso aqui? O que é essa integral aqui? Em relação a essa borda aqui. Usa o teorema da divergência, esse negócio vai ficar assim, V3 QI menos QI. Porque não importa o meu campo E2, E1 aqui, ele tem que garantir que a carga total é a mesma. Porque isso eu estou especificando, a carga total. Veja, eu não estou fazendo uma especificação ponto a ponto. Minha especificação depende da integral como um todo, ser igual a Q1, Q2 aqui. Mas se as duas configurações satisfazem as condições de contorno, satisfazem o fato de que aqui tem a mesma carga Q2 e aqui tem a mesma carga Q3, então isso aqui é zero. Tá claro? Professor, eu não estou entendendo o VI. Ele é o volume de cada... Eu não entendi. Então, veja, eu estou estudando essa expressão aqui. Isso aqui é zero porque é a diferença de dois laplacianos, dos equações de Poisson com o mesmo lado direito. Eu preciso zerar esse lado aqui para que eu tenha aquela mesma conclusão que eu tive antes, que a integral do módulo do vetor é igual a zero, então o próprio vetor tem que ser igual a zero, o vetor é o gradiente de V, isso implica que V é uma constante, V3 é uma constante, certo? Então eu preciso zerar esse cara aqui. No caso onde eu conheço as condições de contorno, esse cara aqui é zero quando as condições de contorno forem de Dirichlet e esses aqui são iguais a zero quando for Neumann, certo? E por que eu estou fazendo isso? Porque a borda do meu volume de interesse é igual a menos a borda dos outros volumes todos. Faz os volumes todos São esses aqui. Ou seja, a borda desse cara é igual a menos a borda desse, menos a borda desse, menos a borda desse, menos a borda desse. Tá certo? Quando eu integrar na borda desse, que eu conheço as condições de contorno, dá zero, pelas razões que eu acabei de falar. Só quando eu for integrar a borda do V2, por exemplo, não vai dar mais zero. Não necessariamente. Então, faço a integral. Então, digamos que essa integral aqui foi para o V2, aqui, certo? Esse aqui é um I, para onde o I é qualquer I daquele dentro do Izão ali. Só que eu sei algumas coisas. Eu sei primeiro que V é uma constante nessa borda, porque eu estou no condutor e o condutor é equipotencial. Então, se é uma constante, ele sai da integral. E eu sei que V3 é V2 menos V1. Gradiente de V2, menos gradiente de V2 é E2, menos gradiente de E1 de V1 é E1. Tá certo? E eu sei que eu não estou especificando as condições de contorno, mas eu estou especificando a carga total. Se eu estou especificando a carga total, então isso aqui, pelo teorema da divergência, né, vai me dizer que integral na borda de dA vai ser igual a integral do divergente desse cara aqui, que é a densidade de carga que vai ser aqui dentro, não interessa quão complicada seja, que vai dar carga total dentro do condutor. Tá certo? Só que a carga total dentro do condutor está fixa. Então, essa integral aqui tem que dar Q1, e essa integral tem que dar menos QI, e essa aqui tem que dar menos QI, porque é simplesmente menos a integral, né, do E. Tá certo? Então, isso aqui é zero. Ou seja, esse cara aqui continua sendo zero, mesmo quando eu especifico somente a quantidade de carga total no condutor. Ficou mais claro? Ou seja, se esse negócio é zero, então eu tenho novamente que sobra só essa expressão aqui, ou seja, integral de módulo ao quadrado de V3 D3x igual a zero dentro do meu volume V. Tá certo? Mas isso aqui é o mesmo de dizer que gradiente de V3 é igual a zero. Tá certo? E V3, então, ou seja, V2 menos V1 difere por uma constante. Né? V2 e V1 diferem por uma constante. Se eu conheço alguma condição de contorno de Dirichlet, então essa constante é zero. Se eu não conheço nenhuma condição de contorno de Dirichlet, eu só conheço Neumann ou carga total,
então aquela constante é não especificada. Tá certo? Ou seja, a solução é única a menos de uma constante aditiva. Tá tudo claro? Então, esse é o segundo teorema de unicidade. Eu não preciso dizer, eu nem preciso conhecer o potencial na borda dos condutores. Basta eu saber a carga líquida do condutor, isso é suficiente para mim para especificar unicamente a solução. Tá? Isso permite a gente resolver problemas que aparentemente são extremamente complicados de uma forma bem simples, tirar conclusões bem fortes sobre a eletrostática. Tá certo? Vamos lá. Posso apagar, pessoal? Isso aqui está entendido? Vamos fazer o seguinte. Ok. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui um problema em que meu volume, eu tenho 4 condutores. Esse tem uma carga positiva, esse tem uma carga negativa. Deixa eu fazer melhor. Eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui. Eu tenho outro condutor aqui de carga negativa e um de carga positiva. Tá certo? Então aqui esse cara aqui seria o V1, esse é o V2, esse é o V3 e esse é o V4. Tá certo? E esse cara tem carga total mais Q, esse menos Q, ou seja, a quantidade de carga é igual, tá? Mais Q, menos Q e esse cara aqui mais Q. Tá certo? O meu volume externo é lá no infinito, então, como ele está definido lá no infinito com condição de contorno Neumann, eu não tenho, de Dirichlet, eu não tenho nenhuma ambiguidade. Minha constante vai ser sempre ser zero. Tá certo? Então, eu tenho uma solução única aqui. Essa solução para vocês, ela parece estável ou instável? Esse cara aqui está fazendo uma força puxando a carga para cá, esse está fazendo uma força puxando as cargas para cá. Mesma coisa aqui, tá certo? Você acredita que se eu ligar esse condutor neste condutor aqui e esse condutor nesse condutor aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Lembra, é uma pergunta eletrostática. Toda pergunta eletrostática, a resposta está depois do equilíbrio. Tá certo? Então, se agora eu peguei um fiozinho grosso, claro, para não ter uma diferença da geometria aqui, um fio aqui tridimensional, e liguei esse condutor com esse condutor e esse condutor com esse condutor aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Esse cara aqui está puxando a carga positiva para cá. Esse aqui está puxando um pouco também a carga daqui, né? Mas esse aqui está empurrando. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Parece ser uma solução estável. Os efeitos vão depender da distância. Vão depender do? Da distância. Não. Incrivelmente não. É estranho, né, esse problema. Mas, na verdade, essa situação é instável. E a gente consegue usar o teorema de unicidade para ver isso agora. Ela é instável. Por que instável? A gente vai descobrir agora. Instável é uma coisa que não fica estável no tempo. Oi? O que seria não estável? Se eu mostrar aqui a configuração que satisfaz as condições dadas no problema é diferente dessa aqui, eu estou provando que essa configuração ela não é eletrostática, no sentido de que se eu começar com ela e esperar um tempo, não é ela que eu vou encontrar depois. Tá certo? Como é que eu faço isso? Eu sei que a solução é única, mas eu sei que a solução só depende da carga total dentro desses caras aqui. Qual a carga total nesse condutor? No momento que eu liguei o V2 e o V3, virou um condutor só. Vai ser o V1 barra. E esse virou o V2 barra. Tá certo? Eu sei que a solução ela é única
no momento que eu especifiquei a carga total de V1. O que é a carga total de V1? É zero. Porque eu botei menos Q e mais Q aqui. E que é a carga desse cara aqui? É Q 2 barra igual a zero. Tá certo? Agora, me digam aí, qual seria um campo escalar, um campo elétrico que seria compatível com ter uma carga total zero aqui e uma carga total zero aqui? Se eu escolher que o meu campo elétrico é igual a zero em todas as regiões, claro, fora dos condutores. Quando eu integrar meu campo elétrico em volta da borda aqui, vai dar a carga total Q1 igual a zero, para esse campo elétrico zero aqui. Tá certo? Ou seja, se eu integrar zero, escalar dA do meu menos, né, do meu V1 barra, isso é zero. Satisfaz a condição da carga total no condutor no condutor V barra ser igual a zero. Mesma coisa, esse campo elétrico ser zero aqui, ó, satisfaz a condição de que zero escalar dA no del do V2 ser igual a zero. E aqui eu sei que satisfaz essa escolha aqui satisfaz divergente de E igual a zero, porque aqui a carga é zero. Então satisfaz a equação de Poisson, satisfaz as condições da carga total dentro dos condutores serem iguais, serem especificados pelo problema. Mas a solução é única. Essa só pode ser a única solução que você vai encontrar. Não tem outra. Então, se essa é a solução única, então a solução certa é a solução em que esse cara migrou, as cargas migraram de um para o outro até ficar com carga líquida igual a zero. Né? Porque é esse caso aqui. Então vocês veem que existe um certo truque aqui. Você usa o fato de que as soluções são únicas, que te dá a liberdade de chutar, não importa que tipo de argumento maluco você faça. Se você encontrou uma solução, ela é única. E a gente vai usar isso de forma um pouco mais algorítmica para desenvolver o método das imagens. Existe uma aplicação desse sistema? Como assim? Uma aplicação experimental? Todo experimental que souber disso aqui pode usar esse fato. De que não existe. Vocês vão ver que na eletrostática tem um monte de situação que você esperaria ter equilíbrio, mas não tem equilíbrio. Justamente por argumentos assim. Tá certo? Ou seja, interessa o balanço das cargas aqui iniciais. Eu posso botar quase infinita carga aqui, infinita carga aqui. No fim, a carga vai de um lado para o outro devagarzinho, vai da positivo para negativo até o negócio zerar. Tá certo? Então vocês veem como é que é poderoso esse teorema. Tá certo? Agora lembrando, esses são teoremas para eletrostática. Então, isso aqui talvez demore um tempo infinito para isso aqui. Infinito é exagero meu, mas talvez demore um tempo muito grande para essa situação estável. Quando você fala acelerar, você fala cardíaco, né? Não carregar. Isso. Ficar a carga líquida zero em todo condutor. Professor, para mim é uma situação meio que trivial, eu não consigo ver porque assim, eu vejo o sistema depois ele ficar estável, né? Então eu não consigo enxergar ainda o quão importante vai ser isso, sabe? Não, o importante é porque eu acho que é um exemplo que quebra uma certa, como é que diz? Uma imagem intuitiva que todos nós tínhamos no começo do exemplo. Quando eu perguntei para vocês o que ia acontecer, todo mundo me respondeu, ou pelo menos aparentou me responder, que achava que isso aqui era uma situação estável. Mas a ideia é que ela fica estável. Não, ela não é estável. Então eu acho que eu não entendi. Porque ó, a ideia não é que as cargas depois de um tempo vão... Então a configuração... Ó, o que é uma configuração? Isso. É aquele negócio clássico de um carro. Se eu pego um carro e boto o carro aqui,
Como é que eu vejo se é estável? Eu desloco o carro um pouco para a esquerda e vejo o que acontece. Ele vai oscilar um pouquinho e vai voltar a ficar aqui. Então, essa é uma solução estável. Tá certo? Aqui é um pouco mais complicado o que eu estou fazendo. Se eu pego no alto do morro e boto o carro aqui, qualquer deslocamento mínimo da posição de equilíbrio dele, ele vai embora. Então, é instável. Tá certo? Aqui você não precisa nem de um deslocamento mínimo inicial, né? Na verdade, pode ser que exista um equilíbrio instável aqui. Mas significa que qualquer pequeno, como é que se diz? Perturbação que você faça nesse sistema, ele vai zerar as cargas depois. Tá? Então, essa não é uma configuração eletrostática. Essa aqui, desse jeito, com mais e menos aqui, não é uma configuração eletrostática no momento que eu considero que esses condutores estão conectados. Perturbação que se diz é ligar esses pontos. Não, é perturbação no sentido igual que eu fiz do carro mesmo. Porque se você pegar o carro aqui, um morro perfeito aqui, uma parábola bonitinha, e aí tem a força, né, a força peso aqui do carro, e aí você tem um atrito estático, tem tudo lá bonitinho e o carro está parado aqui. Se nada nunca acontecer com esse carro, esse equilíbrio vai se manter. É um equilíbrio instável, no sentido de que, por mais que ele se mantenha, qualquer pequena perturbação em torno daquele ponto de estabilidade vai fazer o carro cair para um lado ou para o outro. Tá certo? Pode ser que a gente tenha uma situação de eletrodinâmica de um equilíbrio instável no mesmo sentido. Eu realmente não entendi muito bem, não. A configuração é instável, que vai se estabilizar depois, é isso? Porque depois as cargas ali vão ser... Isso. O processo inicial é instável porque está trocando carga. Deixa eu tentar falar de uma outra forma e eu tento responder a sua pergunta. Quando a gente faz problema de eletrostática, a gente está supondo que a gente está no equilíbrio final do problema. Tá certo? Então, essa configuração aqui, ela não pode ser uma configuração de eletrostática, porque a gente acabou de provar que na eletrostática, quando você supõe que o gradiente de E, né, o divergente de E é igual a ρ e que o rotacional de E é igual a zero, ou seja, se você está na situação de eletrostática, essa aqui é a única configuração possível. Tá certo? Se você... porque talvez eu tenha me equivocado em tentar dar um exemplo mais complicado, mas se você quisesse pensar num caso de eletrodinâmica, então as equações são mais complicadas. Então você poderia, na situação da eletrodinâmica, mostrar que existe um equilíbrio instável. Certo? Mas do ponto de vista da eletrostática, essa configuração não existe. Porque a gente acabou de provar que se aquelas equações são verdade, então a única solução é essa aqui. Eu entendi, mas eu não compreendi, não. Porque quando eu olho ali, quando igual a zero, ele é estável. Não. Aí você fala que tem a troca de carga... Não, pera um pouquinho. Veja bem. O resultado final, né? Não, pera um pouquinho. Esquece que eu liguei os condutores. Tá? Nessa circunstância, eu vou ter um campo elétrico diferente de zero. Obviamente, é um campo elétrico diferente de zero. Eu vou ter um campo elétrico gerado por esse cara aqui. Né? Se você fizer a integral aqui, você tem, né, que o campo elétrico é integral do 1 sobre x menos x0, blá, blá, desse cara aqui, mais esse cara aqui, mais esse cara aqui. Aí eu tenho um campo elétrico qualquer aqui, diferente de zero. Tá certo? Diferente de zero. Agora, a mesma configuração com uma corda, um fio ligando esses dois condutores aqui, será que ela é parecida com essa quando eu não estava ligando os condutores? Essa é a pergunta. Será que essa outra configuração, que é praticamente igual, eu boto esses dois caras lá longe, sei lá, 200 km de distância um do outro, será que essa configuração é estável ou instável no sentido de que se eu conecto os condutores, a configuração de campo elétrico se mantém? Aí o que eu faço? Eu não resolvo o problema de eletrodinâmica, porque eu não sei resolver. Eu faço uma outra coisa. Eu vejo
se eu consigo adivinhar a solução. Tá? Eu estou dando um chute na minha solução. Por que eu estou dando um chute? Porque eu sei que a solução é única, uma vez especificada a carga total de V1 e V2, barra. Mas eu sei que essa configuração é compatível com a carga total do condutor V1 ser igual a zero. E eu sei que essa configuração também é compatível com a carga do V2 barra também ser igual a zero. Porque se o campo elétrico é igual a zero, a integral de superfície em torno desse condutor e em torno desse condutor é zero. E a carga total dentro deles é zero. Como eu sei que a solução é única, eu sei que essa tem que ser a solução no caso em que eu liguei os condutores. Então eu vou inferir, a partir daí, que essa situação aqui, por mais que eu pegue essas duas cargas e bote numa distância muito grande dessas duas aqui, se eu conectar, alguma coisa vai acontecer, que eu não sei qual é, porque eu não estou estudando eletrodinâmica ainda, que eventualmente, quando eu atingir a situação de eletrostática, toda a carga daqui e toda a carga aqui se combinou de forma a ficar com densidade de carga zero ao longo desse condutor todo. Eu estou inferindo isso como consequência. Eu não estou nem calculando o tempo que demora isso para acontecer, eu não estou dizendo como que isso vai acontecer, entendeu? Todos os outros efeitos. Eu estou dizendo que essa configuração aqui, onde eu tenho mais carga aqui do que aqui, não é a configuração correta da eletrostática. E por causa disso eu estou inferindo que é instável. Essa aqui. Ficou mais claro? E será que na eletrodinâmica, para esse mesmo problema, teria uma solução estável? Então, eu acho que você pode encontrar uma situação de um equilíbrio instável nessa situação aqui. Que é nesse sentido, é um equilíbrio instável. Significa, beleza, eu acerto ali, sei lá, todas as casas decimais que eu puder, né, a posição das cargas aqui, de forma que a força vai ser zero, tá certo? Agora, se eu movo uma dessas cargas aqui, um ΔX em qualquer direção, aí a carga começa a vir para cá e a carga começa a subir e eventualmente atinge o equilíbrio. Seria o carro, né, descer e cair para cá, digamos. Ficar aqui. Professor, sobre essa parte da instabilidade, eu fico lembrando da termodinâmica, né? Você pode ver que essa configuração aqui é uma configuração de maior energia. Porque, né, nessa configuração aqui, a energia do meu sistema é o quê? É a integral do módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, essa configuração aqui tem energia zero. Enquanto essa configuração aqui tem energia diferente de zero, porque essa configuração aqui, ela gera campo elétrico. Então, você pode ver que é a mesma situação aqui, ó. Energia diferente de zero, energia igual a zero. Botando uma constante qualquer aqui, né? Eu queria dizer essa parte, essa descrição de um sistema de instabilidade, de um equilíbrio instável, um sistema de equilíbrio instável. Ela acontece e você consegue, pela elerodinâmica, utilizar esse artifício para resolver esse problema? Sabe, essa situação... Sim. Acontece. Como acontece na termodinâmica, como você tem, né, você esquenta lá um copo d'água e começa a diluir sal, aí ela fica saturada de sal, mas aí você esfria ela e não mexe. Você sabe que, né, a quantidade de sal que ela é capaz de absorver diminui com a temperatura, então ela tem muito mais sal absorvido do que deveria. Você dá um peteleco no copo, o sal cai todo. É a mesma coisa do carro caindo aqui. E a mesma coisa do peteleco fazendo as cargas se moverem até chegar na configuração de estabilidade. Esse exemplo que só não conhecia, eu estava pensando no copo de água para congelar. Mesma coisa. A temperatura deveria ser suficiente para congelar a água, aí você pega a cerveja e ela congela. Que é um problema que acontece na cerveja. Né? Não precisa beber agora, é só lembrar que existe cerveja. Tá claro, pessoal, isso aqui? Mas assim, é interessante porque eles te dão uma forma de pensar sobre o problema que é totalmente indireta, né? Você consegue chutar uma solução e a partir do seu chute de plausibilidade aqui, você consegue adivinhar a solução certa. E como a solução é única, você sabe que aquela tem que ser a solução certa. Tá certo? E aí vocês vão ver que a gente vai aprender a fazer chutes de uma forma mais informada, digamos assim, com o método das imagens. Tá certo? Podemos seguir, pessoal?
Então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora uma solução formal para a eletrostática, tá? Ou seja, eu vou escrever uma solução que é matematicamente consistente e te dá a solução única para todos os problemas que você quiser, só que ela é, de certa forma, meio inútil do ponto de vista prático, quando você quer de fato calcular os campos elétricos, né, numa certa circunstância. Mas ela é muito boa para provar teoremas, para mostrar coisas gerais sobre a eletrostática, tá bom? Geralmente essas soluções, quanto mais poderosas, mais abstratas e menos úteis para problemas práticos, tá certo? Mas ao mesmo tempo ainda assim muito importantes para provar coisas gerais sobre a teoria, tá? Quando a gente for ver essas mesmas coisas para quando vocês forem ver no próximo semestre, as mesmas coisas para eletrodinâmica, vocês vão ver os potenciais avançados e retardados, então toda a questão de causalidade da teoria está toda dentro desses potenciais, tá certo? Que a gente vai ver aqui uma versão mais simples deles. Bom, ok. Então, acho que eu posso pegar esse aqui também já. Então vamos começar aqui com a segunda identidade de Green. Então vocês lembram que a identidade de Green é dada por isso aqui. Se vocês não lembrarem, vocês me avisam que eu faço uma colinha aqui para vocês. Isso aqui vai ficar assim. Divergente de psi, escalar, divergente de φ, gradiente de psi, mais aqui é o psi. Laplaciano de φ. Tá certo? Pessoal, isso aqui é uma identidade, tá? Isso aqui é 1 igual a 1, 0 igual a 0, tá bom? Isso não tem nada não tem informação nova aqui, tá? Lembra, esse cara aqui eu usei o teorema da divergência, então esse cara está na borda do meu volume e esse cara aqui está no meu volume, tá certo? Se você lembrar pelo teorema da divergência, isso aqui é igual a integral no volume do divergente disso aqui, tá certo? Divergente disso aqui é o quê? É gradiente desse escalar esse, que é esse termo aqui, mais quando o divergente atua aqui, que é o laplaciano. Tá certo? Ou seja, é uma identidade. Tudo certo até aqui? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso recalcular essa mesma identidade trocando psi por φ e subtrair. Tá? Aí eu tenho isso aqui. Psi φ menos φ psi. E o que eu ganho? Eu perco esse termo aqui. Então vai ficar assim. Integral do volume de Pessoal, essa aqui é a segunda identidade de Green. Tá certo? Para que eu posso fazer aqui? Olha que interessante. Eu tenho aqui aparecendo Laplaciano de φ, ora Laplaciano de psi. Certo? E eu quero usar essas identidades são úteis no caso da eletrostática, hoje eu estou trabalhando com potencial eletrostático. O potencial eletrostático satisfaz uma equação dessa aqui. Laplaciano do potencial igual a alguma coisa, tá certo? E ao mesmo tempo eu sei calcular uma coisa que parece ser a inversa do Laplaciano, que é aquele termo que é menos 1 sobre 4π módulo, né, no denominador ainda, de x menos x0, tá certo? Bom, deixa eu botar aqui escalar TA, que eu esqueci, tá certo? Eu vou mudar a variável de integração aqui para 0, tá? Aqui é x0 e aqui eu estou integrando em x0. Tá? Então vocês têm que pensar que o meu φ e o meu psi são funções de x0. Tá bom? É só por uma maquiagem, tá? Isso é totalmente irrelevante, é só o rótulo de integração. Bom, então eu posso fazer o seguinte, se eu quiser calcular, deixa eu ver como é que eu fiz a escolha. Se eu quiser calcular aqui, por exemplo, o meu psi em termos do resto das expressões, basta eu escolher o meu φ como sendo menos 1 sobre 4π x menos x0. Vocês concordam?
Quer ver? Vamos lá. Eu vou escolher o meu φ como sendo menos 1 sobre 4π. Só um segundinho. Pode falar? Aí meu Laplaciano. Que é gradiente. Não, aí no segundo. Que é. Laplaciano, Laplaciano. Tá escondido. Tá? Então, se eu escolher o meu φ igual a isso aqui e o meu psi igual a v, como é que essa expressão fica? Eu não vou substituir por enquanto, eu vou deixar assim só para poupar ter que escrever alguns termos desnecessariamente, então vai ficar assim. Psi gradiente de φ menos φ gradiente de psi. Isso aqui, dA 0. E esse cara aqui, ó, vai ficar como? Vai ficar assim, ó, integral de V delta 3 de x menos x0. Lembra, o meu V aqui, ó, de x0, tá certo? Delta de 3 de x menos x0 menos... Só que veja, eu tenho menos o... Cadê você? Aqui. Eu tenho menos o meu Laplaciano de psi. Só que psi é V, né? E eu sei que menos Laplaciano de V satisfaz ρ sobre ε0. Tá certo? Então, esse cara aqui virou ρ sobre ε0 e agora sobrou aqui φ. Só que φ é menos aquilo ali. Então vai ficar assim, menos 1 sobre 4π, agora ε0, x menos x0, e aqui eu tenho ρ de x0, d3x0. Até aqui tudo bem? Bom, aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque é o seguinte, eu estou integrando em x0, tá certo? A0, né? x0. E esse cara aqui vai me dar uma delta Dirac de x menos x0. Se meu x estiver contido no volume, essa delta Dirac vai dar o próprio V0, tá certo? Ou seja, se x estiver contido no volume V, né? Lembra essa integral em V, então isso aqui vai dar V de x. Tá certo? Aquele cara ali eu posso passar para o lado direito, vai ficar assim, ó, integral no volume de ρ de x0 sobre 4π ε0 módulo de x menos x0. Tá certo? D3x. Agora tem esse resto aqui que eu tenho que escrever, tá certo? Porque esse resto é super importante. Eu passei para o outro lado, eu estou passando para cá. E eu botei esse cara aqui. Tá certo? E aqui vai ficar assim. Mais integral na borda de V de 1 sobre 4π módulo de x menos x0. Tá certo? Que é esse termo aqui. E ali eu tenho o meu... Cadê você? Gradiente de V. Então, tá, é isso mesmo. Gradiente de V, tá certo? Escalar dA0. Certo? Algum problema aqui? É só esse pedaço aqui, tá? O menos veio com menos ali, ficou mais, o psi é simplesmente o V, ficou assim, tá? E eu vou ter o termo que vai ser menos integral sobre a borda de V gradiente em 0, tá? Estou derivando em relação a x0, porque é a variável que estava aparecendo ali, de 1 sobre 4π x menos x0. Escalar dA0. Tá certo? Olha que interessante, pessoal. Isso aqui, ó, tá parecendo muito aquilo que a gente já conhecia.
O potencial é dado por isso aqui. Mas a gente tem umas coisas extras aqui, né? Tem esse termo aqui e esse termo aqui. Aí você poderia pensar o seguinte, mas espera um pouquinho, professor. Esses dois termos, por mais que eles estejam aparecendo, eles não dependem do potencial no volume inteiro. Tá certo? Porque se dependesse no volume inteiro, eu não teria uma solução para ver, eu teria uma equação integral para ver. Certo? Só que aqui a gente tem um problema. A gente tem o gradiente de V aparecendo e o próprio V aparecendo. Só que eu não tenho direito de especificar o gradiente e o próprio V. A gente já provou que a solução é única no momento que eu especifico ou o gradiente ou o V. Então eu tenho aqui uma coisa que parece uma solução, mas não é. Tá certo? Isso aqui é uma equação integral bem complicada para ver. Certo? Vocês podem ver isso se a gente tivesse calculado agora num x não pertencente ao volume, essa integral ia dar zero. Tá certo? Então ia ter isso aqui, ó. Zero aqui. Vamos dizer que fora do volume a minha densidade de carga seja zero também. Então você vê que isso ia dizer que essa expressão tem que ser igual a essa aqui. Só que eu não tenho direito de especificar os dois ao mesmo tempo. Certo? Então aquilo ali não dá pra gente uma solução integral ainda. A gente precisa fazer alguma coisa ainda para conseguir uma solução integral. Tá certo? Justamente porque eu não consigo especificar condições de contorno de Neumann e de Dirichlet ao mesmo tempo. Tá certo? Oi? Porque eu provei para vocês que uma vez que eu especifiquei ou Neumann ou Dirichlet, a solução é única. Então eu não tenho liberdade nenhuma de mudar a minha solução. Eu não posso escolher a solução de Dirichlet e depois dizer qual é que é a de Neumann. Eu não posso dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se eu digo uma, a outra está imediatamente dada unicamente. E se eu digo essa aqui está dada unicamente. Eu não, né? Porque uma vez que eu tenho uma solução única, eu sei V de x para todos os valores de x, acabou. Eu sei já o V de x. Então se eu dei o V na borda e o ρ, eu sei calcular esse cara aqui. Então eu não posso dar os dois ao mesmo tempo. Tá certo? Mas o que eu posso fazer? Qual o truque que eu usei aqui? Esse aqui, ó. Agora, essa aqui é a única coisa que eu posso fazer, porque, veja, tudo que eu estou fazendo depende desse termo virar uma delta de Dirac. Será que eu posso fazer uma outra coisa para esse cara dar uma delta de Dirac ainda? Escolhendo uma outra função aqui? Vamos lá. Vou apagar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar na minha identidade de Green, só que agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que no meu psi, eu vou escrever como sendo isso aqui, mais F. E vou dar um nome para isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de G menos X, menos G de X, X0. Tudo bem até aqui? Tá? Eu só dei um nome diferente para esse cara aqui. E agora eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que Laplaciano de F é igual a zero. F pode ser qualquer função que tenha Laplaciano igual a zero. Mas isso diz para mim o quê? Que o meu Laplaciano de φ vai ter Laplaciano desse termo, que é delta de Dirac, mais Laplaciano desse que é zero. Então não muda nada, eu continuo tendo minha delta de Dirac lá. Tá certo? Ou seja, agora meu problema ficou assim. Integral na borda de V de menos V gradiente 0 de G mais
G. Um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Aqui, cadê esse termo aqui? Então, esse cara aqui, eu estou menos em evidência, esse menos está aqui. Ué, eu botei, faltou o sinal. Então, esse menos é dentro. Eu escrevi errado aqui. Tá certo? Né? Porque é esse termo aqui. Tá? Aí esse cara é menos G, φ é menos G, então o psi ficou aqui. E o psi é V. Certo? E esse cara menos fica aqui, e aí eu vou ter gradiente zero de V. Tá certo? Escalar dA0. Só que isso, pessoal, vai ser igual ao quê? Integral de V, né? Laplaciano desse cara aqui. Laplaciano desse cara aqui, como eu falei, é esse cara aqui que vai ser a delta Dirac, mais zero. Então, continua sendo delta Dirac. Delta 3 de x menos x0, tá certo? D3x0, né? Aqui naturalmente é de V de x0, tá certo? Menos integral de G, né? Que é esse pedaço aqui. Isso, menos integral de G de x, x0, ρ de x0 sobre ε0 de 3x0. Certo? Se eu tiver com o meu x dentro do volume, eu tenho aquela mesma solução lá, tá? Que a gente já tinha antes, que é o quê? Eu isolo aquele cara ali, fica V de x, vai ser igual agora a esse pedaço aqui, ó, integral de G de x, x0, ρ de x0 sobre ε0, d 3x0. Só que agora eu tenho esses dois termos aqui, novamente. Parece que eu não ganhei muita coisa, né? Eu tenho esse cara aqui, menos a integral na borda de V gradiente de G0, de G, escalar dA, né? Mais integral de G gradiente de V dA. Bom, no que isso aqui melhorou minha vida? Porque eu tinha um problema, que era o fato de estar aparecendo V, mas também o gradiente de V na borda. A única diferença é que, em vez de eu ter o meu F, o meu φ, simplesmente dado por esse cara aqui, agora ele tem esse F a mais aqui. Tá certo? Mas por que isso aqui, como é que isso aqui pode ser útil para mim? Fácil, né? Vamos dizer que eu tenha condições de contorno de Dirichlet, tá certo? Ou seja, eu conheço V. Certo? Se eu conheço V, eu posso simplesmente escolher esse G igual a zero na borda. Quando eu escolher G igual a zero na borda, isso aqui é o mesmo de dizer o seguinte: G de x, x0 vai ser igual a 1 sobre 4π, 1 sobre módulo de x menos x0, tá certo? Menos f de x, x0. Todo mundo concorda? E esse cara aqui tem que ser igual a zero para x0 pertencente na borda do volume. Mas o que é isso, pessoal? Eu estou simplesmente dizendo que f de x, x0 é igual a 1 sobre 4π módulo de x menos x0, né? Para todo x0
da borda do volume. Mas isso aqui é a especificação de uma condição de contorno para F. Eu sei que F satisfaz isso aqui. E agora eu sei que F satisfaz isso aqui no contorno. A gente sabe que a solução para F é única. Tá certo? A solução para F é única. Se o meu x vai para infinito, desculpa, se o meu x0 vai para infinito, como é que fica a solução desse cara aqui? Vai ficar zero no infinito. A gente sabe que uma função harmônica que é zero no infinito, ela tem que ser zero sempre. Certo? Né? Lembra, a função harmônica é zero na borda, ela é zero em todos os pontos. Se eu mando minha condição de contorno para infinito, o meu f tem que ser zero. Se meu f tem que ser zero, o meu g é simplesmente 1 sobre 4π módulo x menos x0, que é a função de Green que vocês conhecem. Mas no caso geral, a função de Green é mais complicada. Ele tem esse termo aqui, ó, que é uma função harmônica que satisfaz essa condição de contorno aqui. No momento que eu escolhi isso aqui, esse termo é zero. Aquele termo fica zero. Agora eu não tenho mais uma equação integral, eu tenho uma solução analítica. O meu potencial, ele fica totalmente especificado pela distribuição de carga, pela função de Green e pelo potencial na borda. Que eu sei que é tudo que eu posso especificar para definir meu problema. Tá certo? Se eu tivesse feito aqui, por acaso, uma condição de contorno de Dirichlet, então eu iria conhecer esse cara, mas não conhecer esse cara aqui. Basta eu escolher que isso aqui é igual a zero. Tá certo? Só que se eu escolher que esse cara aqui é igual a zero, eu volto para cá e tem um gradiente aqui, um gradiente aqui, um gradiente aqui. Mas isso é o mesmo que especificar uma condição de Neumann para F. O que determina F unicamente também. Tá certo? Então, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Eu posso zerar esse termo e deixar em termos desse, eu posso zerar esse e deixar em termos desse aqui. Certo? E o nome desse cara aqui é função de Green. E essa é, se você quiser chatear o seu professor, toda vez que ele pedir para você resolver uma equação, um problema de eletrostática, você escreve essa solução aqui, que ela vai estar certa, porque é a solução analítica para qualquer problema de eletrostática. Tá certo? Eu sei. Mas você usa isso aqui para provar várias outras coisas, entendeu? Dentro de eletrostática. E é uma solução geral, tá certo? E você pode, inclusive, fazer mais complicado. Se você tiver um pedaço da solução Neumann e um pedaço de Dirichlet, você pode fazer G igual a zero numa região e gradiente de G igual a zero numa outra região, tá certo? E você tem a solução analítica para o seu problema. Ou seja, você tem um lado esquerdo, que é o que você quer determinar, em termos de integrais de coisas dadas, que é o valor de V na borda, né? E o valor de ρ em toda a região interna do seu volume de interesse. Tá certo? Outra coisa importante é o seguinte. Tá vendo essa condição de contorno aqui, ó? Isso mostra pra gente que F não depende de x e x0 de qualquer forma. Ele sempre depende em termos da diferença. Tá certo? Porque na borda ele depende da diferença. Tá bom? Isso diz pra gente que a função de Green não depende de qualquer x e x0, ele depende sempre da diferença de x e x0. Né? Porque, veja, o G depende desse cara aqui, que só depende de x menos x0. Mas o nosso F poderia, em princípio, depender diferentemente de, né, uma dependência mais complicada de x e x0. Mas, pelo caso da condição de contorno, ele tem que depender só da diferença. Então aqui aparece só a diferença e, portanto, aqui depende só da diferença também. Tá certo? Isso vai ser bastante importante, tá, pessoal? Porque essa diferença aqui, quando vocês forem ver no caso da eletrodinâmica, vai ser a diferença de dois quadrivetores. Tá certo? E essa diferença de dois quadrivetores vai ser a diferença de dois eventos no espaço-tempo.
Só que aí você tem dois eventos que podem estar dentro do cone de luz um do outro e fora do cone de luz. Dependendo se vocês estão dentro do cone de luz e fora do cone de luz, as funções de Green vão ter características diferentes. Mas é justamente o que eu estava falando para vocês, que a relação... Pode falar. Aqui todos os lugares ficam só a diferença. Tá certo? Isso. Tá? Então, na prática, você sabe, além disso, você sabe mais alguma coisa, né? Você pode pensar na G como sendo a solução da seguinte equação. Laplaciano de G, né? Igual a delta 3 de x menos x0. Tá certo? Você calcula o Laplaciano desse cara aqui. Por causa desse termo aqui. Esse cara aqui é sempre zero. Satisfazendo a condição de contorno de que G na borda, digamos, é igual a zero. Tá certo? Então você não precisa escrever e encontrar F explicitamente. Você pode resolver esse problema aqui inicialmente. E já descobrir que é G direto. Geralmente é muito mais fácil você escrever o problema e encontrar G direto do que escrever G como sendo esse pedaço mais esse e depois encontrar F. É mais fácil você resolver esse problema aqui. Tá certo? E aquilo que vocês aprenderam o tempo todo na eletrostática, de que a solução para um potencial é sempre 1 sobre 4π módulo de x menos x0, está errado. Só vale quando a sua condição de contorno ela é colocada no infinito. Em qualquer outro tipo de situação, onde você tem uma condição de contorno mais complicada, você tem que usar a função de Green apropriada. Aquilo que vocês viram desde o começo, que a gente bota aqui 1 sobre... Em vez de botar G, a gente coloca 1 sobre 4π módulo x menos x0, só vale quando a condição de contorno é zero no infinito. Em outras circunstâncias, essa função G vai ser mais complicada pela presença dessa função F aqui, ó. Na prática, o professor quase sempre nunca vai ser zero. Não é que nunca, né? Mas vão ter muitas situações na prática que vai ter que a gente tem que construir essa. Isso. E veja, isso aqui a gente ainda vai ver o método de separação de variáveis no contexto desse curso. O método de separação de variáveis é uma maneira que você circunda essa tecnicalidade aqui toda e resolve direto lá no chão, digamos assim, fazendo conta direto, entendeu? Mas essas coisas aqui todas também estão lá na separação de variáveis. Por que começou a dar um exemplo quando isso não é sempre sobre o qualquer? Porque até agora a gente viu que esfera, seguindo, plano, sempre vai dar... Você vai ser um 4πf. Qual que seria uma estrutura? Você bota, digamos que você bota todo o seu problema dentro de uma esfera. Desculpa. Você bota todo o seu problema dentro de um volume V que é contido por uma esfera condutora com potencial constante. Tá certo? Então você vai fazer o seu potencial agora, ele vai ser igual a uma certa constante na borda aqui. Tá certo? Claramente, isso aqui não é constante numa borda. Concorda? Quer ver? Deixa eu fazer explicitamente para você. Tá? Então vamos pegar a situação em que eu estou pegando um problema de eletrostática com uma densidade de ρ, tá? Especificada num certo volume V, que está dentro, né? Esse volume V, ele é a... Deixa eu pegar aqui, cadê? Tá aqui. Vamos pegar o nosso volume V igual uma esfera centrada na origem de raio R. Tá certo? E vamos dizer que na borda de V, vamos dizer que potencial é igual a um certo potencial V0, tá? Para todo x pertencente à borda. Tá certo? Agora eu quero resolver esse problema usando funções de Green. Então eu tenho que resolver esse problema aqui na borda. Certo? Quanto é que está isso aqui na borda de uma esfera?
Como é que fica? Peraí. Aqui é mais complicado. Pera. Ó, x de g de x menos x0 tem que ser igual a 1 sobre 4π módulo de x menos x0, certo? Menos f de x menos x0 para todo x pertencente à borda de V, tá certo? No x pertencente à borda de V vai ser o quê? Vai ser f de x. É que eu achei que ia ser fácil, mas eu acho que não vai ser fácil não. Espera aí. X menos x0. Que aqui o R está fixo na borda, aqui pode ser um x0 qualquer. Vamos escolher o x0 igual a 0 só para começo de conversa, tá? Então esse cara fica assim. Isso aqui vai ficar 1 sobre 4πr. Todo mundo concorda? Né? Isso aqui para x pertencente à borda de V. Né? Borda de V. Ok. Acho que eu estou perdendo alguma coisa, porque é mais complicado. Não dá para resolver assim de cabeça, não. Não, porque vale para x0, mas não vale para os outros x. Porque você pegar esse f e botar como se fosse uma constante, Peraí. Não adianta. Eu tenho que satisfazer para qualquer x aqui. Porque o que a gente faz na prática é que você pega essa expressão aqui, você vai tirar a transformada de Fourier do G, e a transformada de Fourier do G vai transformar esse Laplaciano aqui em K ao quadrado. Aí você vai dividir aqui, aí você tem, digamos, a versão analítica do G no espaço de Fourier, e aí você bota as condições de contorno no espaço de Fourier. Aí aqui você tem que botar em harmônicos esféricos e botar a condição de contorno em R, entendeu? Oi? A gente vai ver isso daqui a pouquinho em física matemática. E o que você falou essa situação seria a esfera dentro de um condutor? Seria você tratar de um problema de eletrostática com uma densidade de carga ρ dentro de um condutor, com um potencial constante. Mas eu estou tentando mostrar para vocês como que a gente encontra a função de Green. Certo? E a função de Green é mais complicada de encontrar. A gente sabe a solução, a gente pode usar o teorema como é que se diz? Teorema da divergência para encontrar que a solução é o campo elétrico igual a zero, entendeu? Igual a zero. Vai ser simplesmente a integral da densidade, e se a densidade for complicada, vai ser super complicado. Não vai ter simetria, não vai ter nada, entendeu? Se o seu ρ for complicado, tá? Cadê? Cadê o ρ? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu me lembro que nessa... É porque tem uma situação com simetria que isso aqui não é tão difícil assim. Será que é... Não tem solução fácil, não. Mas vocês entenderam o que tem que fazer? Tem que resolver essa equação aqui, né? Com essas condições, com esse ρ aqui, né? E com essa condição de contorno, que é basicamente você dizer que esse cara aqui é igual a zero, e aí você agora tem que procurar uma função harmônica que satisfaça essa condição de contorno aqui e que satisfaça também o Laplaciano de f igual a zero.
Eu vou procurar um exemplo que a gente consiga calcular a função de Green explicitamente, numa situação não trivial, tá? É que eu não tinha preparado isso, então não consigo fazer de cabeça. Não, acho que ele nem dá a função de Green. Não, acho que ele não dá a solução, não dá a função de Green, não. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida sobre isso aqui? Quer dizer, eu sei que vocês ainda estão com dúvida, não estão entendendo o negócio ainda, mas alguma coisa que vocês queiram perguntar agora? Bom. Então vamos ver o seguinte. Perdendo alguma coisa. Bom, depois eu vejo isso aqui com calma. Método das imagens, tá? Então a gente vai começar da mesma forma que a gente viu outras coisas, que é dando um exemplo, tá bom? Então vamos dizer o seguinte. Eu tenho um condutor, tá certo? Infinito aqui. Tenho aqui uma carga Q, tá certo? E essa carga Q, ela vai naturalmente, o campo é radial, né? Ela vai gerar um campo aqui na direção do meu condutor. Tá? Só que esse meu condutor está aterrado. Certo? Quando a gente diz que o condutor está aterrado, a gente diz que tem uma conexão, né, entre o seu condutor e como é que se diz? Um reservatório de carga, entendeu? Infinito, tanto para vir quanto para voltar. Tá bom? E agora eu quero resolver esse problema aqui. Certo? Então esse meu problema aqui é o quê? Eu tenho que satisfazer Laplaciano de V igual a ρ sobre ε0, tá certo? E tem que satisfazer as condições de contorno aqui, tá bom? Beleza. O que chama o método das imagens? Oi? Dá para entender já o que chama o método? Não, você vai precisar esperar mais alguns segundos, aí você vai entender o método das imagens, tá? Tá certo? Então tem que resolver esse cara aqui, só que agora eu tenho o seguinte condição de contorno. O meu potencial, eu vou dizer, né, que é igual a 0 em, aqui, x igual a 0. Tá certo? Ou seja, e o meu volume V é igual x, y, z, né, onde x é maior que 0. Tá certo? Então, o meu volume, que eu estou de interesse, é todo daqui para cá. E identificar o volume onde você está resolvendo o problema, que é esse problema aqui, é o passo 0 em aplicação do método das imagens. Eu não entendi como assim, É o volume, a região onde eu estou resolvendo o meu problema. Esse meu volume, meu vizinho torto aqui, que eu estou usando desde o começo. É toda essa região daqui para cá. Tá? Eu tenho aqui um sistema de coordenadas. Espera um pouquinho. Não, é que desculpa. Esse cara é o y, não, é o y igual a 0, tá? Esse cara é o y igual a 0 e eu quero o y positivo, tá? Lembrando, o sistema de coordenadas está aqui é o y, aqui é o x e aqui é o z. O que é o retângulo? É uma placa infinita condutora que eu aterrei. Tá, e aí você tem uma carga aqui. Oi? Tem a placa e uma carga. Isso. Eu não entendi, tipo assim, Eu quero resolver o meu problema nessa região aqui. Nessa região aqui. Toda vez que você vai resolver um problema de eletrostática, você tem que identificar a região que você está resolvendo o seu problema. Então, a placa, ela dá a borda do volume aqui. Tá certo? Bom. Isso, é no plano Y que o potencial é 0. Tá certo?
Todo mundo acompanhando? O problema está bem especificado? Beleza. Agora, o que eu preciso fazer? Ou eu uso o meu método da função de Green, ou, sei lá, uma integração direta. Eu preciso fazer alguma coisa para resolver esse problema aqui. Tá certo? Porque é o plano XZ aqui, é esse plano aqui, ó. Né? Se a gente quiser botar o X saindo do quadro, é esse plano aqui, ó. Y para cá, a Y é 0 aqui é Z, aqui é X. O plano Y igual a 0 é o plano XZ. Isso. Plano Y igual a 0 é o plano XZ. Isso. Que é onde está... Aqui no desenho parece que o X e o Y são opostos. Não, um está saindo do quadro, um é para a direita e esquerda, um é saindo e entrando no quadro e o outro é para cima e para baixo. Tá bom? Mas, bom, a gente sabe que resolver esse problema aqui é complicado. A gente tem que botar a condição de contorno, a gente tem que botar o V igual a 0 aqui, a gente poderia usar a função de Green, né? Mas a gente pode fazer o seguinte truque. Tudo que está fora do meu volume não me interessa. Eu posso fazer o que eu quiser fora do meu volume. Tá certo? Mais especificamente, se eu coloco uma carga aqui, no que diz respeito ao volume, essa carga aqui, ela tem gradiente, ela tem Laplaciano de ρ igual a quanto? Em qualquer carga que eu colocar aqui, qualquer distribuição de carga que eu colocar aqui, no que diz respeito, né, a X pertencente ao volume, isso aqui é igual a quanto? Estou fazendo. Né? No que diz respeito ao volume aqui, aquilo dá quanto? Zero. A densidade de carga... Qualquer densidade de carga aqui, que eu vou colocar, que eu vou chamar de ρI. Qualquer densidade de carga que eu colocar aqui, no que diz respeito ao meu volume de interesse, ela é zero. Por definição. Tá certo? Isso diz pra gente o quê? Que qualquer campo elétrico resultante dessas cargas tem o quê? Zero. E, naturalmente, o Laplaciano do V devido a essas cargas é igual a zero. Tá certo? Então, eu posso usar os buracos do meu problema, tá certo? Para colocar cargas e tentar adivinhar uma maneira de zerar aqui o meu potencial na região de contorno. Por quê? Você queria perguntar alguma coisa? Porque eu sei como é que esse cara aqui pode ser colocado para satisfazer minha condição para satisfazer isso aqui, né? Eu sei o seguinte, eu sei que o meu V, ele pode ser escrito como sendo integral de 1 sobre 4π epsilon 0, digamos que esse cara aqui está no ponto xi, tá? x1, quer dizer, e esse cara é módulo de x menos x1, não tem integral. Sobre 4π epsilon 0 módulo de x menos x. Tá certo? Eu sei que esse potencial satisfaz essa equação aqui. Todo mundo concorda? Só que ele não satisfaz a minha condição de contorno. Eu preciso botar uma função f aqui que seja harmônica qualquer. Tá certo? Vocês estão acompanhando? Né? Esse cara aqui satisfaz essa equação. Só que com qualquer outro f que satisfaça Laplaciano de f igual a zero, esse meu v continua satisfazendo essa equação. Nesse volume. Tá certo? Mas eu quero que v de x0z seja igual a zero.
E esse cara sozinho não satisfaz isso. Se eu colocar só esse cara aqui, ó, nesse ponto aqui, o potencial vai ser claramente diferente de zero. Porque esse potencial só vai a zero no infinito. Tá certo? Agora veja o seguinte. Se eu coloco essa minha carga F, se eu boto uma distribuição de carga qualquer aqui, o potencial, o campo elétrico que ela vai gerar é um potencial complicado, que tem a ver com essa integral aqui. Mas se eu botar num ponto qualquer, eu posso chamar de xi maiúsculo, isso aqui vai ser quanto? Tá? Carga aqui, isso. Certo? Então, se eu boto essa carga, uma carga pontual no lado esquerdo qualquer, o meu VI vai ser igual a QI dividido por 4π ε0 módulo de x menos xi. Tá certo? Será que eu consigo usar essa informação aqui? Isso aqui é um potencial devido a uma carga pontual fictícia, que não existe, tá bom? Que eu coloquei aqui. Será que eu posso usar esse cara aqui para conseguir fazer o meu V satisfazer a condição de contorno? A gente pode tentar, porque a gente sempre pode somar o nosso VI aqui, certo? Então vamos somar, vamos botar o nosso VI aqui. Então esse cara vai ser QI dividido por 4π ε0 módulo de x menos xi. Tá certo? E para satisfazer a condição de contorno, eu quero o quê? Eu quero que V nessa região, vai ser assim, V de x0z seja igual a zero, que é a mesma coisa eu dizer aqui, Q sobre 4π, aqui eu vou escrever explicitamente. Então, o meu y igual a zero, tá certo? Então vai ficar assim, x menos x1 ao quadrado, mais y1 ao quadrado, mais z menos z1 ao quadrado, mais QI dividido por 4π ε0, e aqui é a mesma coisa, raiz, mesma coisa não, né? Parecido. X menos xi, isso aqui, mais QI dividido por 4π ε0 raiz de x menos xi ao quadrado, mais yi ao quadrado, mais z menos zi ao quadrado, né? Tem que ser igual a zero. Tá certo? Eu consigo escolher a posição da minha carga imagem para que isso seja igual a zero? Veja, eu tenho o direito de escolher esse cara de forma que dê o mesmo valor que esse, mas sem colocar minha carga no volume. Eu não preciso botar minha carga aqui dentro do meu volume. Eu posso botar em menos V1, menos Y1. Está atrás, está fora do meu volume de interesse. E aqui no fora do meu volume de interesse eu posso fazer o que eu quiser. Tá certo? Então eu vou escolher xi igual a x1, yi igual a menos y1 e zi igual a z1. E vou escolher Q I igual a menos Q. Tá certo? Então isso aqui vai dar zero. Mas agora o que eu tenho? Eu tenho um potencial. Eu tenho um potencial que satisfaz minha equação de Poisson e satisfaz a condição de contorno. Porque ele satisfaz a equação de Poisson dentro do meu volume de interesse, tá certo? E ele satisfaz a condição de... Porque essa carga aqui não vai aparecer na hora que eu tirar o Laplaciano.
Porque o laplaciano disso aqui vai dar o laplaciano desse, vai dar uma delta Dirac, mas essa delta Dirac nunca vai ser diferente de zero, porque ela está fora da minha região de interesse. Então ele satisfaz minha equação diferencial, tá? E satisfaz minha condição de contorno. Só que as soluções são únicas. Se elas são únicas, essa é a solução certa. É tipo roubar. É tipo isso. É tipo... Tem como você deixar um pouco mais sistemático, tá? A gente vai ver algumas situações que a gente consegue deixar isso um pouco mais sistemático. Mas sim, você se aproveita um pouco da simetria do problema, tá? Essa carga, ela não existe, tá, pessoal? Ela não existe. Agora que você conhece esse cara aqui, você pode calcular o gradiente de V na borda. Não pode? A gente pode pegar esse cara aqui e calcular quem é del V, del... Aqui nessa direção, a gente quer saber o del V, del Y, né? Em Y igual a zero. Vocês vão ver que vai ser diferente de zero. Porque esse cara em zero dá zero, mas o gradiente, né, o del V, del Y em Y igual a zero, vai ser diferente de zero. Vocês concordam? Só que isso aqui, pessoal, é o campo elétrico Y, é o campo elétrico na direção Y. Tá certo? E a gente sabe que o campo elétrico na direção Y é proporcional à densidade de carga na borda. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente vai usar o campo elétrico e o potencial do problema resolvido para descobrir qual é a distribuição de carga? Né? Isso aqui vai ser proporcional a sigma na borda. Então a carga física induzida aqui é essa aqui. Tá certo? Essa é a carga física induzida aqui. Essa é a carga fictícia, a imagem que não existe. Ele é um artifício matemático que eu usei para resolver o meu problema. Você queria perguntar alguma coisa? Não, só vai valer potencial igual a zero. Não. Por exemplo, se não tivesse aterrado essa placa, eu posso fazer esse mesmo método na imagem, colocar atrás? Não, porque aí você vai querer... Depende do problema, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, tá? Por exemplo, nessa situação que você perguntou, eu quero que essa diferença aqui seja uma constante. Tá certo? E aí eu acho que é só uma questão de você botar uma constante, né? Então não necessariamente precisa dar seu potencial zero. Não. Em várias circunstâncias você vai querer que seja zero porque é mais fácil, tá? Mas, por exemplo, nesse caso especificamente, se o potencial for uma constante qualquer aqui, você sabe que constante também é uma função harmônica. E é isso. É estranho porque você acaba tendo uma constante no seu potencial, mas é porque sua placa tem que ser infinita. Então ela tem que ter uma constante lá no infinito também. Eu consegui imaginar porque se o potencial é zero, estou olhando para cá, eu consigo ou fazer esse rolo de colocar uma carga ali. Então eu pensando, se não for zero, se tivesse como. É que você tem dois problemas. Se ela for zero, se ela não for zero aqui, você tem que fazer ou a placa finita ou a placa infinita com potencial diferente de zero lá no infinito. Entendeu? Se você bota um potencial diferente de zero no infinito, você vai ter essas coisas estranhas aí que eu estou te falando. Você vai ter aqui mais uma constante aqui. Mais um V0 aqui. Que vai ser lá diferente de zero lá no infinito, entendeu? Se você quiser fazer uma placa finita, aí você não vai conseguir resolver esse problema de uma forma tão simples. Porque se a placa for finita, significa que o meu potencial V aqui, ele acessa outra região. Ele pode vir por aqui, ó. Aí eu não tenho onde esconder carga. Entendeu? A gente vai ver situações, por exemplo, em que você pega uma esfera condutora e você bota uma carga aqui. Esse é um exercício que eu vou botar na lista. Você bota uma carga aqui e você quer saber o campo elétrico aqui. Fora de uma esfera condutora. Onde você pode esconder carga?
dentro da esfera condutora. Você vai botar uma carga pontual aqui e vai descobrir que existe uma posição especial para essa carga aqui. Depois eu faço para vocês, com vocês esse exercício sexta-feira. Existe uma posição especial dessa carga dentro da esfera que faz as condições de contorno serem satisfeitas aqui direitinho. Isso, aqui o campo elétrico é zero. Eu botei uma carga fictícia, porque eu quero uma função harmônica dentro da esfera, fora da esfera. O método das imagens é simplesmente uma maneira de você introduzir uma função harmônica na região de interesse. Porque uma carga pontual, uma coisa que satisfaça 1 sobre 4π epsilon 0 x menos xi, é harmônico contanto que xi esteja fora do seu volume. E para resolver o seu problema, você sempre pode ficar somando funções harmônicas aqui. Então esse é o truque do método das imagens. Você somar funções harmônicas até você conseguir satisfazer a condição de contorno. E você sempre tem o direito de introduzir funções harmônicas quando você tem um espaço para esconder uma carga. Só nesse problema de potência, eu quero saber o que é mesmo potencial. Você pega essa esfera aqui e aterra ela, para que o potencial seja zero. É tão fácil e tão difícil quanto você botar um potencial constante aqui, tá? Aí você tem uma carga lá em cima. Isso. Aí eu quero saber o potencial dessa carga que existe. Isso, você quer resolver o seu problema aqui. Porque vai estar errado. Porque essa carga aqui, ela está na presença de um condutor. Se essa carga for positiva, por exemplo, e a carga líquida do condutor for zero, ele não estiver aterrado, por exemplo, você vai ter um monte de carga aqui negativa, se ela for positiva, né? Aqui eu tenho umas cargas negativas aqui e umas positivas aqui. E o campo elétrico final não vai ser só o campo elétrico radial desse cara aqui. Vai ser o campo elétrico desse cara aqui, mais o campo elétrico do sigma que está aqui na borda da esfera. Isso, vai ser mais difícil de resolver aqui. Você viu que foi bem fácil a gente escolher que a carga é simplesmente menos a outra carga e a posição é espelhada, tá certo? Ali você vai descobrir que tem uns fatores, umas razões mais complicadas. A carga não vai ser igual, a carga vai ser diferente, a carga, a imagem dentro da esfera e assim por diante, tá certo? No caso de dois planos também, você bota dois planos infinitos aqui. Você descobre que você tenta zerar, né? Você bota uma carga aqui. Aí você bota uma imagem aqui para zerar aqui. Só que aí você precisa zerar no outro plano. Aí você bota uma carga lá. Na hora que você bota a carga lá, dezerou aqui. Aí você bota outra aqui. Aí dezerou lá. Aí você vai fazendo iterativamente e você descobre que precisa botar infinitas cargas imagens para você conseguir satisfazer as condições de contorno simultaneamente. Tá? Essa carga que não existe, ela tem nome? Carga e imagem. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai ver mais detalhes disso aqui, tá? É só só a primeira apresentação do problema. Eu vou tentar dizer mais ou menos alguns algoritmos para descobrir como que se aplica, mas é um método meio ad hoc mesmo, tá? Se aplica meio da sua imaginação. E é mais fácil da esfera colocar uma carga de imagem, calcular do que tipo, o potencial de cada ponto, do ponto ali. É infinitamente mais fácil. Se você quiser calcular a função de Green aqui, cara, você ia sofrer.